Shalom Leculan, shalom a você que está ouvindo um pedacinho da Torá no canal Techuvá Total. Eu sou Renato de Prínzio e trago para você nesse estudo um resumo das porções, um resumo dos textos que vão ser lidos a cada semana de estudo da Parashá Shavua, a porção da semana. Estamos estudando nesse período o livro de Vaikra, o terceiro livro, também chamado livro de Levítico. Então vamos dar prosseguimento ao nosso estudo, vamos continuar o estudo que já iniciamos há algum tempo. Já vimos o livro de Bereshit, já estudamos o livro de Shemot e agora você está estudando o livro Vaikra. O livro Vaikra, ele traz muitos ensinamentos para que a gente possa se aperfeiçoar, para que a gente possa melhorar o nosso ser, para que a gente possa cumprir corretamente os mandamentos do Eterno. Então, esse livro, ele é um livro reduzido, é um livro menor que os outros, né? Um livro que tem menos texto que os outros, mas que tem um ensinamento muito profundo, né? Muitos não gostam de estudar esse livro, mas você deve estudá-lo com muita dedicação, buscando muito entendimento do que vem trazido nesse livro. Desse livro nós já estudamos a porção Vaikra, a porção Tzav. Já vamos para a quinta porção, né? A quinta porção, já estudamos também a porção Shemini, passamos pela festa de Pesach Matzot, estamos na contagem do Homer, né? No meio da contagem do Homer, aqui no dia 3 de Sivan, onde estudaremos duas porções, né? Duas porções são estudadas nesta semana. Duas porções são estudadas no Shabat de 5 de Iyar, ou o dia 3 de maio de 2025. Por que duas porções? O que aconteceu, né? Por que agora a gente tem duas porções? Porque você sabe que o ano hebraico, o calendário hebraico e o calendário solar, o calendário ocidental, digamos assim, o calendário gregoriano, que é utilizado em todo o mundo, o calendário gregoriano é um calendário solar. Tem 12 meses, variando aí de 30 a 31 dias. Né? E o calendário hebraico é um calendário lunisolar. Ele é comandado principalmente pela Lua, né, e pelo Sol. Então nós temos anos em que são chamados anos regulares, se considera aí os anos com 12 meses lunares. Então, depois de algum tempo, né, as datas do calendário hebraico vão se defasando do calendário gregoriano. Nós vimos que nesse ano, né, as nossas datas, elas quase que coincidem com o calendário lunar, calendário hebraico, lunisolar, com o calendário gregoriano, que é só solar, né? Então, a partir daqui do mês de Adar, começamos a ter uma diferença aqui de 2 dias, e ao longo de dois anos e pouco, essas diferenças se tornam muito grandes. E o que é importante no calendário hebraico é que o dia 14 de Nissan, do dia 14 para o dia 15, caia exatamente na lua cheia da primavera. Então o calendário ele vai sofrer uma correção depois de um tempo, vai ser acrescentado mais um mês, então teremos 13 meses, né, ao invés de 12 ou 11 meses solares. Então, no ano que tem um mês a mais, as porções são 54 porções, nós temos 52 Shabbatot
num ano gregoriano. Então, muitas vezes, quando o ano é reduzido, você precisa ter 2 porções em algum Shabbatot para que se tenha uma leitura das 54 Shabbatot durante um ano gregoriano. Então, nós temos aqui, né, nós já vimos que um Shabbatot foi usado para uma porção especial, um estudo especial de Pessah. Nós teremos outras porções estudadas, porções especiais estudadas no Shabbatot, né? Por isso que há essa defasagem. Então, por isso que hoje, nesse ano, nós temos aqui 2 porções, a porção Tasriah e a porção Metsorah, porções 27 e 28, vão ser estudadas aqui juntas no Shabbatot de 5 de Ar. No estudo, muitas vezes se foca mais numa porção ou mais a outra, dependendo do sentimento do moré que vai fazer essa instrução. Você verá hoje aí que essas porções, elas tratam basicamente do mesmo assunto. Então, não há muito conflito em fazer as 2 porções no mesmo estudo, né? Então, a porção Tasriah significa conceber, né? Conceber, que vai do capítulo 12, verso 1 de Vaikra, ao capítulo 13, verso 59, uma porção bastante pequena, né? 67 versos, o que permite facilmente uni-la, estudá-la junto com outra porção. A Haftarah, se o Eterno assim permitir, no domingo anterior ao dia 3 de maio, desculpem, né? No domingo anterior ao 3 de maio, nós faremos aqui no canal, se o Eterno assim permitir, se houver a disponibilidade do nosso Moré, Marcos Aurélio, que tem feito essas porções, essas leituras de Haftarah com muita maestria, vai nos trazer a leitura de Melahim Bet, Matitiahu, Marcos, Lucas, que são trechos, né? São trechos de toda a Escritura que tem o foco nessa porção. Então, vamos ver a porção, um pouco da porção Tasriah, né? Essa porção Tasriah, que é a 4ª porção do Sefer Vaikra, ela tem o significado de conceber, dar sementes, né? Ou seja, você semeia e aí você tem o resultado dessa semeadura, que são novas sementes que vão preservar a espécie. Assim, no caso do ser humano, nós temos a palavra conceber. Quando uma mãe concebe um filho, ela está transferindo para esse filho a possibilidade de se tornar um novo ser, de ser um novo ser, e que vá conduzir a sua vida de acordo com as palavras do Eterno, ou não, né? Ele vai ter a opção de escolher qual caminho que ele seguirá. Os temas centrais dessa porção são, né, basicamente, pureza e a impureza, a separação entre pureza e impureza. Nós já vimos isso na porção Shemini. A porção Shemini já trouxe esse foco para nós. Nós vamos agora aprofundar em 2 situações distintas como separar a pureza e a impureza. Porque para você seguir os mandamentos, para você cumprir os mandamentos do Eterno, você precisa separar dentro de você o que é puro do que é impuro. Por isso que o Eterno, né, nos diz, Zahoret Yom HaShabbat, lembra-te o dia de Shabat para santificá-lo. Santificar significa separar o que é puro do que é impuro, tornar esse dia um dia puro, um dia de alegria, um dia de pensamento no Eterno, um dia de se afastar de tudo o que é impuro do mundo. Né? A impureza está no mundo justamente para que a gente possa separar a pureza da impureza. E o que é a pureza? A pureza é o
que vem trazido nas palavras do Eterno, nos mandamentos do Eterno. O mandamento do Eterno faz com que você se torne puro. Então, para cumpri-lo, você precisa entender como é essa purificação. Então, nós temos duas situações: a situação da mulher que concebe, da mulher que concebe um menino ou uma menina, né, naquele momento da concepção. Não que a concepção seja impura, mas ela envolve perda de sangue, ela envolve perda de líquidos internos da mulher. Então, durante um período, a mulher se torna impura, né? Então, a concepção não é dizer que o parto é um pecado, é um crime, é uma transgressão e precisa se livrar desse pecado. Na verdade, não há pecado nenhum no nascimento da criança. A criança nasce pura, mas o procedimento de parto é um procedimento que envolve impurezas, envolve derramamento de sangue, envolve a perda de líquidos, né? E tudo isso precisa, então, de purificação. E a outra situação é a situação da Tzara'at, que está intimamente ligada com a língua do mal, a Lashon Hará. Então é a Lashon Hará que traz para o ser humano muitos resultados de uma transgressão que é violentíssima. Por quê? Porque é uma transgressão que não envolve muitas vezes diretamente uma violência, um derramamento de sangue, mas pode ser o estupim de um processo que vai levar a perdas muito grandes, né? Por exemplo, aquela pequena chama que, ao atingir um pedaço de palha seca, vai se transformar num incêndio que não tem como ser controlado. A língua do mal, ela faz isso com as pessoas. A pessoa fala mal da outra e, de repente, isso torna a vida da outra pessoa impossível, impraticável, né? Então, nós vamos ver aqui, quando isso acontece, né, como se fazer o diagnóstico e tratamento dessa doença, né? Essa doença foi associada com a lepra durante muitos anos. Ela se associou com a hanseníase, né? A lepra, que é uma doença de pele que não tem nada a ver com a Tzara'at, né? Tzara'at é uma doença que aparece poucas vezes na Escritura, poucas vezes ela aparece nos 5 livros da Torá, mas as pessoas, depois da leitura da Torá, da leitura dos escritos nazarenos, durante a constituição de algumas religiões, se transformou numa caça aos leprosos. Então, os leprosos tiveram, durante todo esse tempo, né, até recentemente, os leprosos tinham um tratamento muito ruim por conta de se associá-los com essa doença que vem trazida na Torá, né? Principalmente aqui nesse momento, né? Nesse momento nós já vimos um momento em que Moshe apresentou a Tzara'at, mas foi um teste do Eterno sobre Moshe que durou pouco tempo, alguns minutos. Ele ficou com a sua mão branca, toda branca, né, como a Tzara'at. Depois nós veremos que Miriam vai ser acometida por Tzara'at, e depois nós vamos ouvir a Tzara'at muito raramente na Escritura, mas é um aviso do Eterno, um aviso de que essa impureza precisa ser tratada com muito cuidado. Então vamos ver a situação do parto, né? A situação do parto da criança pode ser um menino, pode ser uma menina. Durante o estudo da porção, o Moré vai trazer mais e mais detalhes, né? Nós aqui só estamos fazendo uma leitura resumida para você entender o conteúdo da porção, o que ela vem trazer de ensinamento, para depois, durante a semana de estudo, você já
de posse dessa orientação, desenvolver o teu estudo, desenvolver o teu entendimento dessa porção. Então, o menino, quando nasce um menino, a mãe, ela precisa ficar 7 dias de impureza, né? Um tratamento da sua impureza, como no período menstrual, no período de nidar. No período de nidar, ela precisa obedecer alguns critérios, não se aproximar de outras pessoas, ela vai estar com perda de sangue, né? Então, esse sangue ele pode contaminar outras pessoas. Isso hoje já ficou mais fácil de se lidar, né? Naquele período a mulher ficava completamente isolada no período menstrual. Por quê? Porque a perda de sangue não era controlada. Se utilizava lá uns panos de menstruação para conter, para que aquele sangue não contaminasse tudo à sua volta. Depois da descoberta da confecção, do desenvolvimento dos absorventes íntimos, esse período da mulher ficou mais fácil de lidar. Por quê? Porque a perda de sangue não é como era naquela época. Mas naquela época o período menstrual era tratado, né, com muito cuidado, como nós já vimos aqui em alguns estudos anteriores, né, em porções anteriores se fala mais desse período menstrual. Então, quando a criança nasce, quando o menino nasce, há uma perda de sangue, há uma perda de líquidos internos que estavam lá envolvendo a criança. Então, tudo isso precisa ser tratado, essa impureza. É bom lembrar que você vai olhar muitas vezes a sua escritura e vai estar escrito que a mulher estava imunda, né? Então, trazendo aí para a mulher um tratamento muito ruim, né? Porque a mulher não está imunda, no sentido do imundo, do sujo, do que está nojento, do que deve ser jogado fora, né? Mas na impureza pelo sangue, né? Então, usou-se esse termo, né? Essa tradução foi muito mal feita. Por quê? Porque trouxe para a mulher, né? Trouxe para a mulher uma característica de que ela estava imunda e, portanto, precisava ser afastada, tratada com total desprezo. Não é isso que a Escritura traz, né? As traduções muitas vezes trazem problemas justamente porque a interpretação que se dá ao que o tradutor colocou, a melhor palavra que o tradutor encontrou naquele momento, mas com um sentido não o mesmo sentido que foi depois adotado por aqueles que fazem a leitura, né? As pessoas podem fazer a leitura e interpretar da maneira que se quer, né? E não da maneira que o tradutor quis colocar, e mais ainda, né, da maneira que foi escrito no original. Por isso nós temos sempre que buscar fazer a leitura no original. Então, esse período de 7 dias, no 8º dia, esse menino vai ter a sua circuncisão, Shemini, Yom Shemini, o 8º dia. O 8º dia é justamente aquele dia que se passou já por um Shabat, né, por uma plenitude de vida. Então aquela criança já teve a sua plenitude de vida no 7º dia. E aí no 8º dia é a circuncisão, a data que o Eterno marcou junto com Abraão para que todos os seus descendentes masculinos fizessem a circuncisão. Shemini também é o momento em que o Mishkan vai ser aberto, vai começar a funcionar, vai começar a trazer resultados do motivo para o qual ele foi criado, ele foi construído. E então a mulher passa mais 33 dias para se purificar desse sangue. Então nós temos aqui 33 mais 7, 40 dias, né? Então esse 8º dia é o primeiro desses 33, né? O primeiro desses 33. Então
ela passa 40 dias sem tocar em qualquer objeto sagrado ou se dirigir ao santuário, né? A menina, no caso de nascimento de uma menina, são 14 dias de impureza, o dobro do período de um menino, né? A mesma relação, e a menina, logicamente, não tem nenhuma circuncisão e passa mais 66 dias para se purificar do sangue, é o dobro do menino, né? E esses dias são justamente digamos, não está escrito isso na Escritura, mas a gente entende que esse dobro de dias significa uma equivalência a essa circuncisão, ou seja, uma equivalência a esse processo de purificação da criança, da aliança do menino com o Eterno. Aqui se tem o dobro de tempo, justamente para que a menina também possa buscar a sua perfeição, a sua comunhão com o Eterno, digamos assim, né? Então, esse processo é um processo que vai fazer com que a criança se torne apta a caminhar na sua vida, a viver a sua vida, voltando-se para o Eterno, fazendo a sua techuvá, buscando separar o puro do impuro durante toda a sua vida. Então, até esse momento, até se completar esses 40 dias do menino, 80 dias da menina, né, do nascimento, da concepção e nascimento, né, a mulher não pode tocar nenhum objeto sagrado, não pode ir ao Mishkan, ao templo. Então ela deveria ficar em reclusão aí, cuidando da criança, cuidando dos seus afazeres, mas não tocar em nenhum objeto sagrado. No último dia, né, terminado esse período, ela levaria um cordeiro de 1 ano para fazer a oferta ao lar, a oferta de elevação por ter dado à luz a essa criança. E também um filhote de pomba ou um pombo para a purificação do seu ratat, do seu pecado, né? O seu pecado não foi ter dado à luz a criança, não é a criança que nasce com pecado, como depois ficou na cabeça de muita gente. Então o menino nasce com pecado, a menina nasce com pecado, esse pecado original, que não é esse pecado que está se tratando aqui, mas é o pecado do derramamento de sangue, né? Desse derramamento de sangue que é uma consequência do parto, né? Não é a criança que está em pecado, que precisa, então, se afastar desse pecado da criança. A criança é pura, a criança não tem culpa nenhuma de ter nascido, ao contrário, né? É uma bênção o seu nascimento. Se a mulher não pode não tem dinheiro para comprar um cordeiro, para ter um cordeiro, ela pode levar 2 pombos ou 2 filhotes de pombo. Eu coloquei aqui 2 pombos e 2 filhotes de pombo em vez de 2 pombinhos, porque muitas vezes a tradução traz como pomba, e não é pomba, é pombo, não é pombo. Pombo, tor. A palavra em hebraico é tor, ou seja, é o pássaro masculino, não é um pássaro, aqui nessa situação, não se trata de um pássaro feminino, mas um pássaro masculino, né? Então tem que sempre se tomar esse cuidado, tem que se tratar de levar exatamente aquilo que a Torá está dizendo. Não adianta você levar 2 pombas, não adianta nada, não tem o mesmo significado, né? E nós vemos no nascimento de Yeshua que seus pais, né, que sua mãe, no passado o período de Nidá, naquele período de 40 dias em que nasceu Yeshua, nasceu o menino Yeshua, ela levou
para o Kohen, ela levou pombos. Isso significava, então, que a sua família não tinha posses, não tinha dinheiro, não tinha condição de ter o cordeiro. Né? Então, é assim que a gente vai identificando toda a história que está com Yeshua, quando a gente conhece a Escritura. Quando a gente não conhece a Torá, nós não entendemos, né? As pessoas, muitos não entendem porque os escritos nazarenos trazem aqueles textos, acham que tudo tem a ver apenas com Yeshua, não se percebe que está se trazendo um estudo desde lá da Torá. Agora vamos ver o caso da Tzaraat. Né? A Tzaraat já é uma outra situação. Então, sobre a concepção, a Torá traz pouquíssimas instruções. Né? O que é a Tzaraat? Se a pessoa tiver no seu corpo, em alguma parte do seu corpo, um inchaço, uma casca de ferida, uma mancha de brilhante na tela, ela vai ser levada ao Kohen que examina, diagnostica e determina o que deve ser feito para que essa pessoa se purifique. Né? Então, com o diagnóstico, ele vai ver se o pelo está embranquecido, se a ferida é mais profunda que a pele. Nesse caso, a pessoa está com Tzaraat. Então, a pessoa, quando contrai a Tzaraat, ela fica toda branca, né? Branca como a neve. É diferente da lepra, né? A lepra deixa a pele mais escura, diferente da instrução que vem na Escritura. Mas muitos interpretaram do jeito que queria e trataram as pessoas que acometidas da lepra de uma forma muito brutal, muito violenta, né? Conforme a gente tem leituras de tratamento dessas pessoas durante todo o nosso passado. Agora, se o Kohen examinasse e não concluísse do que seria, né, a pessoa ficaria em isolamento por 7 dias e seria reexaminada. A pessoa ficava isolada por 7 dias, fora do acampamento. Ela montava lá uma tendazinha e ficava lá, né, cuidando da sua vida, sozinha, e 7 dias. E aí voltaria o Kohen a ela, né, não ela entra no acampamento grande, não. Ela fica isolada e o Kohen vai até ela e examina. Né, examina. E se novamente ele não concluir do que se trata, né, e a pessoa fica isolada mais 7 dias e no final o Kohen examina e dá o seu diagnóstico final, o seu veredito final. Não havia outra forma de se observar, de identificar. Né, o Kohen que fazia isso tudo, o Kohen que tinha essa atribuição de fazer o exame e o diagnóstico. E é interessante notar que a Torá nos traz aqui muitos detalhes, vários detalhes sobre como é essa mancha, como é esse esbranquiçado, né? Todos os detalhes para que o Kohen identificasse exatamente se havia Tzaraat ou não. Então a Torá nos traz muitos detalhes, a porção nos traz muitos detalhes para você ver que o Kohen tinha condições de fazer corretamente esse estudo. E o tratamento da impureza com a Tzaraat. Né? Então, como é que era feito isso? A pessoa ficava fora do acampamento, isolada. Ela usaria roupas rasgadas, ela se mostraria assim portadora de uma impureza. Ela teria que utilizar roupas rasgadas e o cabelo desgrenhado para que quem a olhasse a identificasse como uma pessoa que tenha Tzaraat. Ela não ia carregar uma plaquinha escrito Tzaraat, né? nem se teria o seu rosto publicado lá em uma mídia, né? Dizendo, fulano está com Tzaraat. Não existia isso, a pessoa
utilizava uma maneira de ser identificada. Ela cobriria o lábio superior, né? E sempre que alguém se aproximasse, ela tinha que dizer que estava impura. Por quê? Para que a pessoa não se aproximasse demais e também ficasse contaminada, né? Então, é uma maneira de se tratar, né, quando as pessoas têm uma doença, por exemplo, transmissível, ela deve se isolar e ela deve avisar os outros que ela tem hoje nós temos aí uma semelhança que é nós tivemos aí com o Covid, né? A pessoa usava uma máscara, a pessoa ficava afastada, a pessoa ficava isolada e a gente avisava, não chega perto que eu estou com Covid, ou não chega perto que eu estou com gripe, não chega perto que eu estou assim, 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 né? Então é uma forma de avisar as pessoas que se aproximam para que ninguém contraia a doença. Como se purifica da Tsaraate, né? Raspar o cabelo, lavar a roupa, tomar banho e, no final, quando se é identificada que não existe mais a Tsaraate na pessoa, ela leva um pombo, né? Um pombo para a oferta de elevação, a oferta olá, um pombo para a oferta pelo pecado, que é a Hatat, e um cordeiro, né? Um cordeiro pela culpa, Ashan, né? Ashan é a oferta pela culpa. A porção nos traz também o tratamento da impureza de tecidos e de couro, ou seja, qualquer tecido, qualquer peça de roupa, né, que tem aí um bolor que se identifica com a Tsaraate, porque foi trazido pela pessoa por algum outro motivo, esse material deve ser, esse tecido ou esse couro deve ser isolado 7 dias, e se no final de 7 dias ainda constar a Tsaraate, deve ser queimado, deve ser totalmente colocado no fogo para que totalmente essa doença, esse acometimento seja eliminado, né? Então nós vemos aqui na Escritura orientações para se buscar a impureza quando há uma contaminação com a Tsaraate, ou o derramamento de sangue e de outros líquidos na concepção da criança, quando uma mulher dá à luz a um filho ou a uma filha. Então nós vemos aqui muitas instruções para se buscar a pureza nesses momentos, né? Nesses momentos em que a pessoa está acometida. Depois dessa porção, nós temos a porção Metsorá. A porção Metsorá, que vem imediatamente a seguir nesse estudo, no mesmo Shabat, ela vai do capítulo 14, verso 1 de Vaikra, livro de Levítico, e vai até o capítulo 15, verso 33. É um pouquinho maior que a anterior, mas também uma porção bastante pequena, né? Então, nós temos aqui que alguns textos um pouco diferentes do que nós vimos de Haftará para a porção Tazria, né? Então, nós lemos esses livros juntamente, esses trechos de livros, juntamente com aqueles trazidos na porção Tsaraate, né? Então, nós temos aqui muito material para ler como a Haftará das porções desse Shabat, né? Desse Shabat que tem 2 porções. Então nós vamos ter uma leitura um pouco maior, né, nesse domingo, onde leremos as Haftarot, né? As Haftarot das 2 porções. Então vamos ver um pouquinho agora essa porção
Metsorá. Metsorá significa afligido por Tsaraat. Ela vai tratar especificamente de pessoas e de ambientes afligidos pela Tsaraat, por essa contaminação por Tsaraat, a contaminação pela língua do mal, né? A língua que faz essa, é a língua que traz, né? Que traz essa contaminação. Então, nesta porção se continua a trabalhar os temas trazidos na porção anterior, na porção Tazria, que nós acabamos de ver, né? E aqui vai se tratar do processo de purificação de uma pessoa, né, que está afligida pela Tsaraat. Então você vê que desde a porção Shemini, o Eterno está ensinando como separar entre pureza e impureza, entre o sagrado e o profano, né? Porque você não pode dizer que cumpre os mandamentos do Eterno se você continua, né, vivendo na impureza, ou lidando com a impureza no seu dia a dia, né? Você está impuro. Você, para se aproximar do Eterno, você deve estar puro. Então você deve, na sua vida, separar a pureza da impureza. Esse é o grande ensinamento que nós temos desde lá do dia 1. Né? O Eterno viu que a luz era boa e separou entre a luz e a escuridão. Essa separação é justamente entre aquilo que não é bom daquilo que é bom, né? Só quando há essa separação que o Eterno diz que é Tov. Né? Então nós vemos isso já no primeiro dia da criação. Né? Então a impureza existe, assim como o mal existe, para que a gente saiba o que é pureza, para a gente saiba o que é bom, o que se deve fazer. Né? Então é por isso que toda a maldade existe. Muita gente não entende por que o Eterno fez o mundo com a maldade. Né? Ele podia ter feito o mundo já perfeito. Aí nós não teríamos a liberdade de escolha. Se você tem só coisa boa, você vai escolher entre o bom e o bom, você vai ficar sempre com o bom. Mas se você tem a opção de escolher entre o bom e o ruim, aí você vai usar a tua livre escolha para ver o que é melhor para você fazer a escolha corretamente. Então o Eterno nos apresenta sempre a impureza e a pureza para que você escolha aquilo que você quer para a tua vida. Então, se você tem a oportunidade de falar mal de alguém e fala, você está escolhendo a impureza. Mas se você tem a oportunidade de falar mal de alguém e não fala, você se cala, aí você está buscando a pureza. Então, no nosso mundo hoje, a opção, né, as oportunidades de falar mal são maiores do que nunca, né? Por quê? Porque o falar mal não é só falar, mas propagar algo, transmitir algo que já vem ruim e você passa para frente. Né? Então é transmitir pela mídia, transmitir uma notícia incorreta, uma notícia que trata mal qualquer outra pessoa, né? Um tratamento inadequado que é dado a qualquer outra pessoa. Então, tudo isso é o falar mal. Falar mal não é só expressar palavras pela boca, mas é sentir no coração a necessidade de passar para frente alguma informação que vai fazer mal para outra pessoa, que vai tratar outra pessoa como algo ruim, como algo desagradável para ela. Né? Por exemplo, você tem aí muitas vezes vídeos que trazem uma pessoa escorregando e caindo e todo mundo ri. Isso é falar mal. Por quê? Porque foi uma situação que aconteceu com ela que certamente não foi agradável para ela, mas se está usando isso para fazer, né, para tratar ela com escárnio, com desprezo, com motivo de chacota, né, de riso. E não é isso que deve ser
propagado, na verdade, é ao contrário, né? Deve se propagar as coisas boas. O Kohen, então, examina a pessoa fora do acampamento, a pessoa que está afligida pela Tsaraat, como nós vimos na porção anterior. A pessoa tinha lá suspeita de uma Tsaraat, né, de estar cometida por Tsaraat. O Kohen examina ela fora do acampamento. E aí, né, como é que se purifica? Se utilizam 2 pássaros, Shnei Tziporim. 2 pássaros são usados para purificação. Esses 2 pássaros representam a libertação dessa impureza, a restauração da pureza e da vida da pessoa. Então, um pássaro é abatido em água corrente, né, em água corrente que vai fazer essa limpeza numa panela de barro. E o outro pássaro, junto com madeira de cedro, tecido escarlate e sopo, é mergulhado no sangue desse pássaro morto, também na água corrente. A pessoa lavará suas roupas, raspará os pelos do corpo e se banhará. E após 7 dias ela vai repetir esse processo, né? No 8º dia vai oferecer 2 cordeiros sem defeito, ou seja, um animal, né? um animal de muito valor. Por isso que a pessoa que é acometida por Tsaraat tem que pensar muito bem se ela quer continuar transmitindo, né, transmitindo a língua do mal, falando mal dos outros. Né? Por quê? Porque o prejuízo para ela é muito grande. Então ela oferecerá 2 cordeiros sem defeito, uma ovelha, farinha fina misturada com azeite, e o Kohen passará no lóbulo da orelha direita, no polegar da mão direita e no dedão do pé direito da pessoa com Tsaraat. Nós vimos o que representa, a orelha direita, a mão direita e o pé direito, né? E como Yeshua nos ensinou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou seja, a Torá, o ensinamento do Eterno é o caminho, a verdade e a vida. A palavra verdadeira é aquela que nós ouvimos e levamos para o nosso coração para praticar. A mão direita é a prática, é a vida. Né? A nossa vida é a prática da Torá que nós fazemos no nosso dia a dia, e o caminho é onde nós colocamos o nosso pé, é onde nós pisamos. Né? Então nós deixamos de pisar um caminho tortuoso, um caminho sujo, um caminho imundo, e vamos caminhar num caminho santo. Né? Quando Moshe chega ao monte Moriá a primeira vez, e ao monte Sinai, ao monte, e vê a sarça ardente, o Eterno diz a ele: tire as tuas sandálias, porque você está em solo sagrado. Ou seja, tire as sandálias onde você pisava no mundo cheio de iniquidade, cheio de impureza, porque agora você vai andar num solo sagrado, um solo de pureza. Então é isso que representa o pé direito, né? A gente pisar num solo sagrado, a gente pisar num solo que vai nos levar para o eterno. Então essa pessoa, Metsorá, ela vai ser purificada dessa maneira. Mas há a situação também, né, a situação que a Torá nos traz, que é justamente na purificação de uma casa. Quando eles entrarem na terra de Canaã, quando eles saírem do deserto e entrarem na terra de Canaã, o Eterno vai apresentar para eles, eventualmente, uma casa onde se trata de impureza nessa casa. Essa casa é carregada de impureza, aquelas casas macabras, né, aquelas casas que só tem perversidade dentro dela. Essa casa acaba tendo, né, recebendo na sua construção o mesmo ar que é respirado por aquelas pessoas internas da casa. Não é a casa simplesmente que vai ter uma Tsaraat, mas é a Tsaraat que vai ser transferida das pessoas para aquele ambiente. Né? O que as pessoas muitas vezes entram num ambiente e falam assim: nossa, esse ambiente está carregado, esse ambiente é ruim. Né? E não é a casa que é ruim, mas é
aquele povo que vive dentro dela, que faz com que ela se torne ruim. Então, o dono da casa decide que não quer mais aquilo, que não quer mais aquela casa daquela maneira, e ele vai, então, avisar o Cohen. A casa, então, é esvaziada, o Cohen examina e, se estiver contaminada, ela será lacrada, fechada por 7 dias. Então, novamente, no mesmo processo da pessoa afligida por Tsarahat, né? Ele fica isolado por 7 dias, depois será reexaminada. E algumas pedras podem mostrar, né, mais impureza do que outras. Então essas pedras são retiradas e colocadas em um local impuro, fora da cidade. É retirado o reboco dessa parede é raspado. Então você vê que isso tem muito a ver com como a gente observa essas casas nos dias de hoje. A gente só não faz o mesmo tratamento, nós não temos Kohen para examinar as casas nos dias de hoje, mas nós temos a informação, a instrução aqui do que deve ser feito. Se continuar a contaminação, a casa é demolida e todo esse material deve ser levado para um local impuro fora da cidade. Se ela estiver pura, será feita a purificação com 2 aves, madeira de cedro, tecido escarlate e sopo, como for no caso da pessoa afligida por Tsarahat. Também nós temos os casos de fluxos corporais, não só o sangue, né, como, por exemplo, o sêmen, como, por exemplo, uma pústula infectada, alguma coisa assim, né? Então, o Eterno nos ensina que um homem com fluxo é impuro, ou seja, um homem que perde seu sêmen, um homem que perde líquidos internos. Então, a sua cama é impura e todo local em que ele se sentar também se tornará impuro. Todo aquele que tocar nele ou em algo que esteve debaixo dele se torna impuro. Essa impureza, então, ela é transmitida para todo local que ele senta e todo local, toda pessoa que toca nele. Quando ele se purificar, né, 8 dias após se purificar, ou seja, o 8º Yom Shemini, o dia 8º, né, ele levará 2 pombos ou 2 filhotes de pombo e o Cohen oferecerá um por olá e um por hatat. Né? Então, também o mesmo processo de purificação da mãe, né, da mãe que tem uma criança. A mulher com fluxo é impura. Então nós vemos na Escritura, principalmente nos escritos nazarenos, mulheres que tinham lá uma impureza por muitos anos. Tinha uma lá que tinha um fluxo por 12 anos. Então 12 anos ela estava sofrendo. Por quê? Porque ela tem que ser afastada de todos e de todos, não pode sentar nos locais que outras pessoas sentam. Então ela vai procurar Yeshua e toca, né, e toca na ponta do seu tzitzit, porque no coração dela ela sentia que se ela conseguisse tocar, simplesmente tocar em Yeshua, ela seria purificada. E Yeshua percebe que dele sai, né, sai essa força, essa capacidade de fazer o bem para alguém. Né? Então ele para e pergunta quem me tocou. E aí, quando ela se identifica, ele diz, a tua fé te curou, ou seja, a impureza que ela tinha foi eliminada, foi transformada em pureza, e a partir de então ela não tem mais esse fluxo. Né? Então ela permanece em estado de nidá por 7 dias. Né? Aquela do caso dos escritos nazarenos, ela estava por 12 anos, não 7 dias apenas. Sua cama é impura e todo local em que ela se sentar, todo que tocar nela, ou seja, toda pessoa que tocar nela, ou em algo que esteve debaixo dela, se torna impuro. Então ela fica isolada totalmente, né? Faz as suas refeições isolada, cuida da sua vida isoladamente. É como se fosse uma presidiária numa cela de isolamento total. Né?
Se um homem se deitar com ela, será impuro por 7 dias. Se o fluxo for além do período, ela estará impura em Nidá. Foi o caso dela, ficou 12 anos impura. Passado o fluxo, será pura após 7 dias, após um período de shalom, um período de plenitude. No 8º dia, após purificar, levará 2 pombos ou 2 filhotes de pombo, e o Cohen oferecerá um por olá e um por hatat, ou seja, um pela elevação e um pelo pecado. Então nós vimos aqui 2 porções, duas porções que tratam estritamente da contaminação, da impureza que é trazida no período em que há o nascimento de um menino ou uma menina e da pessoa que contrai a tsara'at pela língua do mal. Então nós vemos aqui a situação também de uma casa contaminada e de uma pessoa, de um homem ou uma mulher que tem um fluxo durante muito tempo. Então essas 2 porções, elas são unidas no mesmo dia, quando há necessidade de se unir no mesmo dia, porque elas tratam basicamente do mesmo assunto. Então nós vemos aí todas essas instruções nesse mesmo Shabat. Mas o importante é a gente entender que desde a porção Shemini, desde a porção em que o Eterno diz o que devemos comer, como devemos nos alimentar, nos afastando da impureza, e aí ele vai ensinando num crescendo de como a gente separa o puro do impuro, ou seja, toda a impureza que está à nossa volta, todo o alimento ruim que está à nossa volta, ruim no sentido de impuro, não ruim no sentido de que um animal, como o porco, por exemplo, deve ser tratado como um animal ruim. Não é isso que o Eterno diz. O Eterno diz que o animal ele não deve servir de alimento para a pessoa. Não diz que o animal é ruim, mas que a sua carne não é apropriada para a alimentação humana. Então, a nossa língua, falar dos outros, não quer dizer que a gente não deva falar nada dos outros. A gente deve enaltecer as qualidades dos outros, mas a gente deve se calar para o que é ruim nos outros. Se precisar, converse com a pessoa em particular, ressalte a eles o que você observa que ele está fazendo errado e ele vai decidir se vai mudar ou não. Você não deve simplesmente falar para os outros. Essa história de falar mal dos outros quando o outro se afasta é algo inadmissível. Você não deve falar mal de ninguém, próximo ou longe. Você não deve chamar a atenção de alguém na frente dos outros. Converse no particular e, junto aos outros, você só ressalta o que é bom, principalmente quando ele não está próximo, você só fala coisas boas. Se você não vê nada de bom para falar sobre ele, não fale nada, simplesmente se cale e não continue transmitindo notícias ruins sobre qualquer pessoa. Então essas porções nos trazem essa purificação, como buscar a purificação, que vai continuar nas próximas porções. Nas próximas porções nós veremos também alguns temas de outra maneira, mas que são basicamente a instrução do Eterno de separar o puro do impuro. Shalom, shalom. Amanhã nos encontraremos aqui na porção maravilhosa, porção Itrô. Essa porção Itrô, nós vamos conhecer os 10 mandamentos. Não vamos receber as 2 tábuas, mas vamos conhecer as 10, a Aseret Devarim, as 10 das palavras, as palavras que o Eterno vai nos dizer que devemos
seguir, né, a cada respiração. Né, a cada respiração nós devemos praticar o que ensinam as 10 maravilhosas palavras que vieram do céu para nós. Né. Então, nos encontraremos amanhã aqui no Kabbalah Shabbat. Né. Acredito que nessa semana teremos aí um estudo muito interessante, feito por 2 morim. Né? Acredito que amanhã teremos 2 morim tratando dessa porção, que é uma porção, eu diria assim, a porção central de toda a Torá, né? Que são as 10 palavras. Sem essas 10 palavras, nada mais precisava ser escrito, né? Porque nós não saberíamos o que temos que fazer. E são as primeiras palavras que o Eterno fala para toda a humanidade, né? Todos os seres que estavam ali ao pé do Sinai, né? Não foi para um ou para outro, mas para todos ele fala essas palavras. Shalom, shalom, nos encontramos amanhã.